Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Mãe, qual foi o último livro que te tocou de verdade, assim? Aquele que... Porque a gente tá falando que a gente tem lido coisas, a gente tem esquecido rápido, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Mas algum te marcou, que te tocou de verdade? Olha, o que você me deu, que você trouxe lá da Flip, do Hugo Mãe, maravilhoso, que é Minha Mãe é Minha Filha. E é tipo um livrinho super pequenininho também, só com trechos, né, prosazinhas que ele traz. Mas assim, de cara, a primeira página já acabou comigo, assim. Mas eu falei assim, mãe, eu acho que vai ser um livro que vai te pegar agora nesse momento. Não sei se você tá preparada, mas aí você se prepara pra ler. É isso, enfim. Mas ele é inocentezinho, uma capinha pequenininha, capinha rosinha. As ilustrações são lindas, que é de uma amiga dele, né? Eu fui depois me informar de uma amiga dele, muito, muito legal, assim, mexeu muito comigo. E que, aliás, recomendo, é claro. E eu tava relendo Olhos d'Água, porque eu tinha lido muito lá atrás, esqueci da Conceição. E fui reler. Mas você sabe que me pegou de uma forma, assim, que eu parei um pouco. Porque a abordagem, a forma como ela narra, e é tão próxima, ela consegue te colocar tão próximo, mesmo não sendo o meu universo, que me tocou de uma forma assim que falei, ai, não, acho que não é pra agora, assim. Me mexeu muito comigo. O Defeito de Cor que eu tô lendo, né, esse ano, tô sendo meu livro do ano. Tá? Ele é muito detalhado, né? Detalhista, assim, tem... Enfim, é enorme e aí é muito detalhado. E tem uns momentos também que eu falo assim... são aqueles detalhes... Você fala, nossa... Que às vezes é mais fácil... Que às vezes é aquilo, né? A ignorância às vezes é uma bênção, porque... é forte, né? Acho que da Conceição deve ir pra esse mesmo lugar. Vai. E que filme ou peça, assim, te emociona sempre que você lembra? Então, peça, eu assisti recentemente o Prima Fácie com a Débora Falabella e, nossa senhora, realmente é tudo isso e mais um pouco do que falam. Tem que ver, tem que ver. Ela tá maravilhosa. Macaco, que a gente também assistiu. Nossa. Macacos também foi incrível, né? Nossa, A gente foi juntas, não foi? Fomos incrível, também. Incrível, que são trabalho. São duas peças que são desconfortáveis de assistir. Mas eu acho que esse é o lugar da arte também, né? Nem sempre a arte vem para acomodar. Às vezes ela vem para cutucar mesmo e incomodar, não abraçar. Então, cumpre ali o papel muito bem. E sabe uma que eu lembrei também que me emociona? Não sei porquê. Faz muitos anos que a gente não vê de novo, tanto o filme quanto a peça. Mas eu lembro quando eu vi a primeira vez, me tocou muito e ficou marcado na minha cabeça como emocionante, que é Billie Elliot. Billie Elliot, eu amo. É linda. E a gente viu a peça em Londres. Você era pequena. Também foi uma peça que me tocou muito. Foi. Muito bonita. Então acho que eu falaria essas duas. Filme. Qualquer filme com cachorro, gente. Marley e eu. Acaba comigo. Vocês estavam esperando uma coisa muito profunda, não estavam, gente? Mas Marley eu acaba comigo, não consigo. Marley eu e aquele meu amigo Enzo também. Ai, muito Nossa, triste. meu amigo Enzo é muito bom também, que depressão. Né? E lá em casa, a gente, quando revê, todos nós choramos. Ai, mas eu choro muito com filme de cachorro, é uma coisa que não me faz bem. A gente chora muito. E tem mesmo. também aquele da Anne Hathaway que acaba comigo também um dia. Putz, isso me pega também. Muito triste. Muito triste. Bom, livros, filmes, peças podem ajudar a gente a acessar lugares muito especiais dentro da gente, né? Com certeza. E mesmo os nossos convidados sabem muito disso. Os nossos convidados de hoje são especialistas. Já vamos chamá-los? Total, vamos. Gostou de chamá-los? Nossa, seu português está... Parabéns, minha filha, parabéns. Então vou chamar aqui para sentar no nosso sofá o advogado que, de tanto amar os livros, criou primeiro um canal no YouTube só para falar de literatura e esse canal virou praticamente a sua personalidade.
a ponto de hoje ser ele também um autor e ainda podcaster no Hoje Namoradinhos, com nossa colega Camila Frender. Vem pra cá, Pedro Pacífico, ou, pros mais íntimos, Bookster. E ele que é ator, dublador, apresentador e músico, rosto e voz de vários musicais maravilhosos, como Hair, Rock in Rio e Cena. Também é jurado do Emmy Internacional há 7 edições. Vem pra cá, Hugo Boneme! Vocês estão muito maravilhosos. Bem-vindos. Fiquem à vontade. Tem docinhos. Tem docinhos, tem água aí também. Gente, eu já queria participar da conversa. Vocês estavam falando de tanta coisa boa, de tanta indicação boa, que eu já queria entrar no meio. Você achou as indicações boas? Achei maravilhosas. De cachorro, né, gente? Nossa, cachorro, eu apelei. tem problema. Não pode morrer cachorro, né? Assim, porque devia ser proibido. Morre gente. E eles vivem pouco, né? A gente já sabe que são anjos, assim, que vivem pouco. Então, ai, gente. Em livro, às vezes, quando eu vejo que vai começar uma cena de maus tratos, eu dou uma pulada. É a única cena que eu pulo, assim, é maus tratos com animais. Eu não consigo. Eu sempre entro nos comentários quando estão já lançando um filme pra ver se alguém tá dando spoiler de cachorro morre ou não, sabe? Pra eu não ver o filme. Eu não Vai gosto, lançar um não filme, quero inclusive, que é o Caramelo. com Rafa Vid. E com tem certeza vai tem um ser de terror delicioso. também, né? Que lançou agora, que é pelo ponto de vista do cachorro. É uma casa assombrada e você vê o que o cachorro tá vendo. Mentira. Que é essa ideia de que o cachorro percebe coisas que a gente não percebe. Ai, que legal, hein? Mas já sei que ele não morre, então eu vou ver. Olha, legal, o quero spoiler. ver. E qual é o filme, sabe? nome agora me fugiu. Ai, mas a gente Mas vai é buscar. põe isso no Google, assim, vai encontrar, porque é o único que fizeram, eu acho. Ai, que Pelo legal, ponto de eu vista quero dele. Não, é que nem filme de guerra, assim, tem bando de Não, soldado aqueles- morrendo, cai o cavalo. Cavalo, nossa, flechada no cavalo, acabou. Desnecessário. Acabou. Desnecessário. Acabou. O cavalo não quis estar ali na guerra, ele não tem culpa nenhuma. A gente coloca ele lá, tá? Aí ficou assim, espero que tenha sido fake aqueles cavalos. Mas antigamente não eram. Não hein? era. Mas mesmo se for um unicórnio, eu vou ficar chateado. Pode ser assim, sim, CGI, eu vou ficar chateado. Total. Outro dia, muito engraçada, a Oli mandou pro Tiano um Olha, minha irmã TikTok. mais nova, ela tá com É a 15. nossa mais nova, de 15. Mandou um TikTok pra ele de filmes de pai. Você já viu esse TikTok? Gente, sensacional. Filmes que é filme de pai. de pai? Ah, tipo, É uma lista que, tipo, tem que ter filme de guerra. Sempre tem Claro. que ter Sim, tipo, filme Soldado de do Resgate guerra, Ryan. sabe? Aham, O E- resgate... Soldado do Resgate Ryan. Resgate do Soldado Ryan. Aí entra a parte de ficção científica. Tem Óbvio. que ter. Também vai ter Vai que ter. ter, vai Gente, ter. Eu sou muito pai, mas cara. essa lista de Os filmes de estereótipos, pai né? eu morri de rir. Porque é muito, é perfeita, assim, é O perfeita. TikTok tem suas pérolas, né? Tem. Vou até depois compartilhar, lembrar nesse episódio aqui de Buscar da Oli para compartilhar, porque é muito bom. E aí eu pergunto para vocês, gente. A gente estava falando aqui de filme, de livro que acessa lugares, né, tão especiais aqui na gente. E a gente acaba caindo no lugar de sensibilidade. O que é para vocês sensibilidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Peraí, começou já tão profundo assim. Pega o Mas a gente lencinho. tava- Pega o lencinho. O cavalo que cai, a gente já estava aqui. Nossa, assim, posso falar? Lógico. Sensibilidade, acho que é a base, o começo da coisa, né? E também sensibilizar, né, quem tá assistindo. Acho que é muito sobre a nossa... Se a gente tem alguma função, eu acho que é meio que por aí. Nos sensibilizar e sensibilizar quem tá assistindo também. Porque daí você consegue conversar com o outro, você consegue resolver problemas gigantescos ou pequenos. Tem que partir do ponto da sensibilidade. É um sinônimo um pouco de vulnerabilidade, talvez. Sensibilidade, né? Sim. Você ficar aberto mesmo assim. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? São primos, né? Eu adoro Falar que Uma é primo. relação... botar árvore genealógica nas coisas. Sensibilidade está em falta, né? Acho que a gente vive um momento crescente de que as pessoas não pensam no outro, né? Estão cada vez mais em si mesmadas, as redes sociais potencializam isso. E o cinema, uma peça de teatro, a literatura, ela permite nos acessar esse outro, né? Ter contato com o diferente. Vocês estavam falando de olhos d'água, de um defeito de cor, que apesar de retratar vivências muito diferentes das nossas,
elas nos permitem realmente alcançar esse diferente. Que tem uma diferença entre simpatia e empatia. Né? A simpatia você consegue entender, assim, você consegue ver o lugar do outro e falar, é diferente. Eu consigo. Não, a simpatia você se coloca no lugar do outro. Não, é empatia. Vai, continua seu raciocínio. É empatia. A empatia, o lugar do outro é tão diferente do teu que você não precisa se colocar no lugar do outro, mas mesmo assim você consegue sentir compaixão por aquilo. Eu gosto de entender assim, me deixa. Simpatia, você que se coloca no lugar do outro e fala assim, olha só, eu conheço esse sentimento. Sim. É mais fácil até. Agora a empatia, eu acho ela mais difícil, porque o lugar do outro é tão longe de mim, e mesmo assim eu consigo olhar para aquilo com carinho e respeitar aquele espaço, ouvir o que a pessoa está dizendo. Eu gosto de pensar que a empatia é mais rara. Interessante. Eu entendi o que você... Porque ela é mais rara, ela é mais difícil mesmo. Não, concordo. E acho que a gente costuma falar e se colocar no lugar do outro. Mas a gente nunca vai, de fato, viver o que o outro viveu e sentir a dor do outro, né? A gente se aproxima desse outro. Mas nunca a gente não consegue falar, não, vou me colocar. Porque não dá. Como é que eu vou me colocar na pele da Querinde, né? Que um sofrimento horroroso, ou de tantos outros personagens. A gente não tem essa capacidade. É mais essa aproximação, mas que já nos ensina demais. Sim. Vocês consideram pessoas sensíveis ou vocês acham que vocês aprenderam a alcançar esse lugar? Porque eu sou uma pessoa muito sensível. E eu nasci assim, sempre fui assim. Com hipersensibilidade, aquele... Existem pessoas com hipersensibilidade que até vira uma questão, né? Mas não é o meu caso. Tá dentro de um limite. Tá dentro de uma normalidade. Não, só tem que perguntar, vai então. Mas pra não tocar em temas sensíveis. Maravilhoso. Só que assim, por exemplo, eu sou pisciana com ascendente em Câncer e Lua em Escorpião. Meu mapa é todo de água. Pecado. Entendeu? Esse tipo de sensibilidade. Merece um abraço. Isso eu não vou nem te abraçar, maravilhoso, porque senão eu começo a chorar já. Só de te abraçar, tá? Vocês são essas pessoas. Eu sou muito sensível. Eu sou extremamente. Mas é algo complexo, porque desde criança sou muito... Minha mãe fala muito isso, assim. Com animais eu sempre tive essa conexão. É muito forte. Mas eu tive que reprimir por muito tempo essa sensibilidade minha. Porque não era visto como algo no padrão dos meninos, né? Menino não chora, menino não fala sobre sentimentos. E aí, nesse momento que eu começo a perceber, já no final da minha infância, que eu sou diferente dos outros, que eu não nasci dentro desse padrão que a sociedade esperava de mim, você começa a reprimir aquilo. Então, você começa a buscar viver o que os outros esperam de você. E o que os outros esperavam de mim era uma pessoa insensível, de certa forma, que é um pouco o conceito da masculinidade que a gente vem construindo. Então, eu vivi dentro de um armário, né, escondendo quem eu era até os 27 anos. Então foram 27 anos realmente reprimindo muito isso. Uau, né? E eu tenho 32 hoje, então faz... E os seus pais são mal maneiros, né? Mas... O pai dele é super legal, cara, gente boa. Eu conheço dos Não é vídeos. só sobre a nossa casa, né? Não, o mundo. E a autoaceitação, porque você cresce aprendendo que ser diferente é errado. Então, quando você tem essa sensação de que eu não posso ser quem eu sou, e tem uma sociedade inteira, a escola inteira, né? Para todo lugar que eu vou, as pessoas estão me analisando e estão vendo se eu sou aquilo ou se eu não sou, você vive num estado de alerta constante para não ser quem você é. Cortisol lá em cima. É um estresse, é um estado realmente de alerta. Então, há 5 anos que eu venho num processo de tentar me compreender de novo. E isso passa muito por ser mais sensível, de permitir que essa sensibilidade, né, tome forma, porque quando você vive tanto tempo vivendo a vida que o outro quer de você, e você precisa desempenhar um papel que não é você depois de tanto tempo, você não sabe mais o que sou eu, ou o que foi aquele personagem que eu construí para satisfazer os outros. Sim. Então, é um trabalho que eu ainda vivo, sabe? De entender, vão de coisas simples, desde cruzar uma perna assim, né, a cor que eu vou vestir, a coisas muito mais internas nossas. Você tem esse diálogo com você? Eu me lembro muitos anos atrás, acho que, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, que eu estava sentado no sofá assim, ó. E aí eu olhei e falei assim, mas é uma bichona. E aí o meu impulso foi de arrumar a perna. E eu agora virei eu e falei, posso.
não é agora eu posso. Eu falei, você vai ficar assim. Agora você vai ficar assim. E vai aguentar. Você mesmo se vê. Aguentar você se ver naquela situação. Porque você cria um filtro muito cruel também. Não é só o outro muito que preconceito cria. interno. Você quer um abraço? Vamos chorar. Mas não só interno, né? É isso. É a pressão toda da sociedade. É tudo que a gente cresce ouvindo, né? E a gente quer estar inserido em grupos, a gente quer estar inserido no que é igual, a gente se veste igual, né? Adolescência, uma época que a gente vai buscando qual é o nosso nicho. Eu ia falar patota, mas é muito antigo, né? Qual eu é entendi, o nosso... Eu entendi. Eu falo umas palavras muito antigas. Cara, patota Patota é brabo. Você busca seu nicho, né? Então é o pertencimento. Tua vibe. E quando você... Sua vibe. A vibe é mais atual, vai. E quando você não encontra, né, nada parecido com você, isso é muito solitário. Te dá essa sensação de, eu tô vivendo isso sozinho. E aí, por exemplo, a minha adolescência, década de 90, anos 2000, não, nos 2000 mais começo, você não tem representatividade, né, de homens gays ocupando lugares e falando sobre isso. Então, você fala, não, calma, eu sou isso, mas não vejo ninguém igual a mim, então eu tô sozinho nisso. Até a forma como a gente falava, desculpa te interromper, Imagina. mas era desrespeitosa. Até a forma como a gente falava no meu universo, Sim, totalmente. que sempre o universo onde tinha muitos teoricamente homossexuais, mais gays, aberto. Muito, mas era sempre de uma forma... Meio piada, assim, né? E caricata. Jocoso, né? Risível. Ainda hoje, né? Muito, tem gente. O cara chora. Ah, você é viado? Ah, você é Muito, viado. nossa, Ainda tem hoje muito. tem muito. É que a gente vive mais numa bolha, Exato. mais paz e amor e felicidade. Mas é uma bolha que não é realidade. E tem uma coisa engraçada que alguns lugares, né, assim, a gente pensa assim, São Paulo, Rio de Janeiro, acaba tendo uma cabeça um pouco mais aberta por conta de uma produção cultural mais pulsante, né? Eu voltei pra faculdade, né, agora. Ai, que delícia! Tô fazendo bacharelado em teatro, voltei, tô amando. Você tá fazendo o quê? Bacharelado em teatro. Ai, que legal! E aí eu tô tendo aula de teledramaturgia. Então, estudando lá TV Excelsior, TV Tupi. E sim. desde dos teleteatros, que teve algumas produções que teve o primeiro beijo entre dois homens, o primeiro beijo entre duas mulheres. Vida Alves, né? Fez o primeiro beijo com um homem, o primeiro beijo com uma mulher na televisão. Só que só passou em São Paulo. Olha! Então, mas essa discussão começou em São Paulo, em algum momento. As pessoas lá viram isso, discutiram isso, isso fez parte. Mas a minha avó, por exemplo, em Bebedouro, interior de São Paulo, nunca viu. Para ela foi agora. Então essa discussão começou agora. Então esse tipo de representatividade, né, ela é muito importante. Só que eu me sinto num momento, hoje, aos quase 40, onde eu tô querendo direito à complexidade. O armário ficou para trás há muito tempo. Eu não sei como é mais o armário. O cheirinho do mofo já tá lá. E eu tô buscando novas histórias. E hoje eu percebo que essas histórias não são escritas para mim, com essa complexidade que eu quero. Elas não existem. Elas não mudou nada desde Buffy a Caça-Vampiros até hoje, sabe? Dawson's Creek, que tem a mesma trama do personagem gay do que hoje. É exatamente a mesma. Já passou mais de 25 anos. Sim. E é assim, mas pro mundo, pra humanidade, é uma grande evolução. Eu sei, mas eu não vou viver a humanidade inteira. Eu quero poder viver agora, na minha juventude, poder performar esses trabalhos, né? Então eu tô buscando isso, assim, é onde entrou agora o próximo projeto que eu vou fazer, que eu já vou divulgar. Por favor. Eu decidi me jogar num monólogo. Pela primeira vez na vida, acho que é um momento que todo ator se peida pra fazer. Sim. Mas que acho que tem que fazer, tem que se jogar pra fazer isso. E você que tá escrevendo, você tirou de... Eu não conseguiria fazer sozinho, né? O Felipe Cabral, que é um autor maravilhoso, eu fui até a Bienal para buscar um autor para escrever comigo, ou na verdade era para mim. Só que no meio eu tinha tanta coisa que eu queria dizer, que ele foi muito generoso e me deixou também entrar com algumas histórias e tal, e a coisa foi costurando. Mas é isso, é buscar o direito a gente buscou o direito civil, o direito de sobrevivência a uma pandemia de um vírus, a gente buscou o direito ao amor, né? A poder compartilhar, e hoje eu sinto que é o direito à complexidade. O que quer dizer isso? Não sei. Talvez seja ser gay e ser pai, ser gay e gostar de Fórmula 1, ser gay e gostar de maquiagem e de Fórmula 1. Sabe, a complexidade, poder ser muitas coisas, né?
Pesei o clima? Não, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Eu pensando. concordo muito. Lógico, no meu lugar como mulher, que também existe uma pressão social muito grande para mulher virar, enfim, para mulher casar, para mulher depois ser mãe, para mulher ter um corpo perfeito, para mulher ser magra, para mulher ser comportada e, enfim, todas essas pressões sociais que se você não for um homem branco, hétero, você vai ter da sociedade. E com um calendário a cumprir. Com um calendário a cumprir. A mulher ainda sofre esse calendário aí. Eu fui para um local de fugir desse padrão, dessa expectativa que criaram de mim, de uma mulher sex appeal ou de beleza, enfim, de uma coisa padrão, de um corpo padrão. Eu fui para um lugar de fugir um pouco disso. O que nós somos cobrados da masculinidade, vocês são cobradas pela estética, talvez numa proporção tão cruel, né? Muito cruel, muito e no cruel. próprio mundo gay tem essa pressão da estética também, Tem que é muito cruel. Muita. Que é uma coisa que aconteceu pós pandemia de HIV, né? Então, assim, para não parecer muito magro e parecer que você está infectado, as gays todas entraram num movimento coletivo de a gente precisa parecer saudável, então logo muito fortes. E aí isso virou um novo padrão estético que é até hoje, né? É porque tudo em excesso, quando começa a ser em excesso de uma forma que molde a gente, é ruim, né? E aí, você estava falando dos personagens com mais complexidade, como você sente falta. E é isso, eu sinto falta desse lugar da mulher, sabe? Também no cinema, na TV, no cinema. Eu quero ver personagens femininas que não estejam correndo atrás de um homem, cara. Que não estejam querendo se casar, que não estejam tendo planos de... Sabe, assim, quais são as questões dela, além de eu estou solteira aos 30 anos? Caraca, eu quero saber mais da vida dessa mulher. É que parece que esses temas, apesar de pra gente já serem clichês, ainda não atingiram uma bolha mais externa. De continuar existindo. Então, eu sinto muito isso porque, por exemplo, o meu livro, que eu falo, né, muito sobre esse processo de autoaceitação como um homem gay, por conta dele eu recebo mensagens assim, diárias mesmo de pessoas que estão vivendo dentro de um armário tão doído e há tanto tempo. E são temas básicos que eles não conseguem refletir sobre a própria sexualidade, sobre a própria existência. São pessoas, homens casados com mulheres que estão aí com filhos e criam perfis fakes para me contar. Que tristeza, né? Tipo, não sabem o que fazer, se identificaram tanto, leram escondido meu livro no Kindle e tal. Então é muito difícil. A própria história do meu padrinho que eu conto no meu livro, né? Que, pô, é um homem de 90... Hoje ele tem 96 anos, fez essa semana, inclusive. E ele só conseguiu se assumir, assim, a gente quebrou essa barreira depois que eu me assumi. E aí foi quando ele me escreve uma mensagem, que eu até coloco a história dele no meu livro, e a gente sai pra almoçar. E foi a primeira vez que ele falou com alguém sobre a sexualidade dele. 93 anos. Nossa, gente. E aí o meu livro quebrou umas barreiras tão fortes dentro da família, porque a história dele tá lá. Então a família pode ler pela primeira vez essa história que foi um tabu muito grande. Então você pensa, quanto tempo ele viveu escondido, né? E o que ele deixou. Se eu perdi 27 anos de viver uma vida por inteiro, ele perdeu 93. E muitas pessoas perderam realmente a vida inteira e continuam perdendo. Então a gente precisa também falar, às vezes, de temas, eu sei que é ruim, mas muito básicos. Não. Né? Tem que ter você falando desse tema e tem que ter eu falando do outro tema. Tem que ter tudo. Não é que não podemos mais falar sobre saída do armário. Não, ela é um momento de vida de muita gente. Mas conforme você vai vivendo isso, eu tô descobrindo que não é só sobre isso. Sim. Já se passaram mais de 15 anos para mim. Então eu tô assim, num momento em que eu... Tá, e aí? Qual é a próxima história que eu vou viver, tá entendendo? Eu amo e odeio ser a gay que escancarou o armário na família. E que todos os outros primos gays ou bis saíram do armário, me usando como... Percebendo, ficaram assim. Eu saí do armário, ficaram todos assim, ó. E aí, como é que vai ser? Vão aceitar ele, não vão? Quem eu posso confiar, quem eu não posso? Ficaram todos em alerta. E aí, aos poucos, eles foram... né? Mas eu amo e odeio ao mesmo tempo, porque é meio estranho você ser essa referência que você também não pode errar. Também. Eu não posso errar, eu tenho que estar na linha o tempo todo, senão eu viro a referência ruim de quem se perdeu. Cansativo. Vocês sentem que essa delicadeza, né, que a gente traz, é isso, quando Pedro fala sobre sair do armário, ele traz
ele vira referência para muitas pessoas. Quando o Hugo fala sobre além de sair do armário, que quer ver diversidade, que quer ver representação e muito além disso. Quando eu falo sobre estar confortável com o meu corpo da forma como ele é, da forma como ele está e não da forma como os outros gostariam de vê-lo. Quando a gente fala sobre isso, a gente vira referência para outras pessoas, a gente impulsiona muitas pessoas, né? E eu nunca acredito nisso, quando falam, mas quando você fala faz a diferença, não sei o quê. E é muito doido, porque cada vez mais a gente ouve relatos e relatos e a gente vê que sim, faz a diferença de conectar e de virar referência para o outro. Vocês sentem que mas também tem um outro lado de ser muito sensível nas redes, que é um local também que é muito supérfluo, né? Vocês sentem que essa sensibilidade aproxima mais pessoas ou acaba afastando mais gente nas redes sociais? Acho que aproxima muito. Viajei. Não, se a sensibilidade afasta ou aproxima? Acho que aproxima muito, porque a rede social é isso, com tanta superficialidade, ela mostra ela, né, dá essa sensação de vidas perfeitas. Quando você encontra pessoas que expõem as suas vulnerabilidades, que tanta gente tem medo de expor isso, porque quebra essa narrativa de vida perfeita, você aproxima. A gente se aproxima do outro muito mais nos momentos de dificuldade, né? E realmente de, preciso de ajuda, vem aqui, do que quando a minha vida está perfeita, que eu não preciso do outro. Então, e a literatura ela faz muito isso. Ao ler a dor do outro, ao ler a angústia, porque a angústia, o medo, a solidão são sensações universais. Não importa se um autor escreveu um livro há 300 anos, se eu ler hoje, eu vou me identificar com aquele sentimento. Então, esses sentimentos se aproximam muito. E a gente conseguiu usar a rede social, que é tida como esse cenário, né, de uma vida sem defeitos, para realmente mostrar, olha como foi difícil para mim. Toma remédio para ansiedade, tive depressão, tive ataque de pânico. E mostrar tudo bem você também ter isso aproxima demais. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado para que isso não fique à frente de todos os sonhos que você quer realizar na sua vida, né? Sim. Uma coisa que eu percebi, assim, é que justamente por essa conexão, né, que a gente vai criando com as pessoas, às vezes cobra-se também de que você continue falando exatamente sobre aquele mesmo tema. Ele não vai te definir, né? Sim. Ele é uma parte de você. É uma parte, mas tem que tomar cuidado. Porque senão aquilo... Eu percebi durante um momento que eu falei assim, peraí, eu tô achando que o que eu tenho a dizer sobre mim tá ficando à frente de todos os... Eu sou um ator de todos os personagens que eu quero fazer. Como que eu seguro isso? Ou eu deveria segurar? Foi uma questão para mim, assim, de entender como me posicionar ou não me posicionar. Eu não tenho que dar opinião sobre tudo na internet, não é minha obrigação. Mas começou uma coisa de qualquer coisa que acontecia de atrocidade no mundo envolvendo essa temática, eu recebi uma enxurrada de directs falando, você não vai falar nada sobre isso? Eu falei, pera, mas calma, que eu faço agora, né? Então acho que hoje eu consegui equilibrar melhor isso e voltei a me sentir mais complexo, com mais complexidade, né? Você acha que essa vulnerabilidade tem espaço ali no nosso universo de um teatro, de uma TV? Você acha que tem espaço? Flávio, eu fiz pouquíssima TV. Pouquíssima, né? Eu na Globo trabalhei 5 vezes. Então... mas não falo Globo, não. Eu falo, tipo assim, cena, eu falo coisas até, sabe? Personagens. Personagens. Peraí, nos personagens ou nos personagens? Nos personagens. Acho que, claro, é a base do nosso trabalho, né? A sensibilidade, a conexão com quem está assistindo, a pessoa conseguir pensar 1000 coisas. Eu fui ver a Aline Fanju esse final de semana fazendo Paixão Simples. Nossa, um monólogo interessantíssimo. E eles pegaram, a Alessandra Colasanti pegou o livro dela e fez uma adaptação para teatro. E teve que fazer meio ipsis literis, assim, não podia mudar nada, criar nada. E é sobre uma mulher, a dor da amante. Maravilhoso. Que ninguém pensa como pistoleira. Não, ela sofre muito. Ela tá perdidamente apaixonada. Olha a empatia aí, ó. E sabe que é muito louco? Esse livro, eu menciono ele no meu livro, porque essa questão da paixão, pra mim, foi muito louco. Porque, pensa, eu vivi 27 anos da minha vida... Desculpa te cortar, eu acabei só... Como dizia Camila Amado, a vida é fragmentada. Pode cortar. Não, porque quando você vive, né, escondendo quem você é,
eu deixei de viver minhas primeiras paixões. Eu namorei com mulheres, tive relacionamentos longos, inclusive, mas era uma paixão diferente. Quando depois que eu me assumo, eu conheço meu primeiro namorado e me apaixono pela primeira vez de verdade, eu falei, que porra é essa que eu tô vivendo? É assim? É a sensação de falar assim, que desgraça. Pegar na não mão. quero isso, volta. E foi estado mais vulnerável Porque você se coloca do vulnerável, ser humano, né? É uma coisa assim, você não consegue fazer mais nada. Você só consegue pensar, você não consegue É, trabalhar, que tá pensando na pessoa. O medo de perder. Eu lembro de ligar pra minha terapeuta e falava, que desespero, eu queria não ter conhecido essa pessoa. Se eu não responder agora, eu vou perder, né? Não, o medo, tipo, eu vou morrer se eu perder essa pessoa. E aí eu li, meio que na Faz época, um toque. o livro É horrível, da né? Annie Ernaux, que ela falava sobre essa paixão. E é uma mulher, né, mais velha, se apaixonando por um cara casado. E era essa mesma dor. Eu me encontrava naquilo de uma forma. Eu falava, são vidas tão diferentes, mas esse sentimento é tão igual. E aí eu pensei, agora eu entendo tantos livros que eu tinha lido sobre paixão, desde um Sofrimentos do Jovem Werther, né, um clássico, mas outros livros. E eu não entendia eu falava que exagero, né? Quando as pessoas descrevem a paixão. Eu nunca tinha Nossa, vivido, porque eu nunca tinha olha, que vivido. pecado. Então eu fui viver aquela paixão de adolescente, de achar que você tá morrendo, quando terminar, com 27 anos. E você fala, pô, o que tá acontecendo? Então é muito louco isso, né? As vivências, né? Quando você se identifica com a história totalmente diferente da sua, porque são esses atos e esses sentimentos realmente que nos unem. E eu amo ir um pouco além do eu gosto ou não gosto, quando eu vejo alguma coisa assim, fazer um pouco advogado do diabo e pensar o que tem a se criticar daquilo, mas ao mesmo tempo... Porque nada é unânime, só Ivete Sangalo e Strogonoff. Mas, de resto, as coisas têm pontos de vista, né? E essa peça, /livro, né, que veio do livro, vencedora do Nobel e tudo mais, tem uma coisa interessante, que é, de novo, você pode criticar, fala assim, mas de novo colocar a mulher no lugar da histérica, né, da que tá sempre esperando por um homem. E, ao mesmo tempo, ela tá falando de uma coisa universal, que é essa paixão, né? Calha de ser uma mulher. E autobiográfico, né? Autobiográfico. Então, eu gosto dessa complexidade de novo, né? Vou ficar repetindo essa palavra aqui agora. Mas é que tá muito humanos, no meu momento. E o Walter Hugo até falou na Flip, ele falou assim, que as pessoas param ele e falam, nossa, eu me identifiquei muito com o que você falou, você parece que estava me descrevendo a minha vida, impressionante, não sei o quê. Aí ele falou assim, gente, ele é engraçado, né? Ele é muito engraçado. Gente, eu choro de rir com ele. E aí ele falou assim, e o sotaque dele, português, deixa tudo mais engraçado. E aí ele assim, gente, não é muito difícil, né? Somos seres humanos, os seres humanos não são complexos. A gente quer comer, a gente quer se apaixonar, a gente quer casar, queremos ter filhos, construir famílias. Então é isso, né? Todos queremos a mesma coisa. Ele fala que não são complexos? Não são complexos. Porque a gente quer as mesmas é tudo coisas. igual, é porque tudo igual. no fundo... Eu tô buscando isso, tu me fala que não é. Os Que isso, bases cara? ali. Mas eu eu acho tô querendo fazer isso há um tempão. Obrigado, Pedro. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, ao mesmo tempo que somos complexos, ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo é essa paixão que faz a gente, você ler um livro de não sei quantos anos atrás, se identificar com uma mulher amante. Porque Você não é aquilo, um básico, a gente vai seguir, É. como falou, mas existem as suas complexidades Por isso que é permeando aí muito bom tudo. você falar sobre isso, porque isso mostra que é talvez mais simples do que parece. Quando você fica aquilo só dentro de você não coloca pra fora, os fantasmas vão sendo alimentados e criando formas assim fantasmagóricas, que no fundo quando você coloca pra fora ou você vê o outro vivendo isso, não é talvez tão difícil assim, ou é difícil, mas eu não tô tão sozinho. Então essa importância de realmente compartilhar, né? E a literatura, o cinema e o teatro permitem muito isso. Agora eu viajando aqui, não tem, mas eu pensando, né? A gente está aqui trocando e falando sobre como livro, teatro, filme, a arte em geral acaba trazendo essa comunicação, as redes sociais aproximando as pessoas e, ao mesmo tempo, é tão louco ver que algo tão potente foi criado, que é a rede social, e, ao mesmo tempo, a dificuldade que as pessoas estão cada vez mais de aqui, num tete-a-tete, num cara-a-cara, falar e abrir as suas vulnerabilidades. Não é muito louco? Entende? Eu me fiz entender? Sim, mas é que eu acho que agora ficou tudo atrás das telas, né? Isso. Tudo. E a gente Tudo. consegue trazer questões incríveis e se aprofundar, e tantos aí te mandando mensagem, falando, nossa, essa é a minha história também. Mas o que acontece que está faltando? A gente não está conseguindo mais
né? Se uma olhar, coça, trocar, como diria a Dona Hermínia, tô brincando. O quê? Uma coça, como diria Paulo Gustavo. Não, eu sinto que tem uma coisa. Acho que talvez nós fomos a última geração que alguém mandou a gente comprar pão na padaria. Porque tinha um fiado, você ia lá na padaria sozinho e comprava pão. E aí falava, você conhecia aquele adulto. E você sabia o nome, ele sabia teu nome. Alugava fita cassete. Alugava, você ia no lugar e... DVD, cassete. Isso criava na verdade, quebrava um protocolo social, aquela coisa de não fale com estranhos, né? Não, você falava com estranhos, você ia até um lugar sozinho. Eu andava com, sei lá, 10 anos, eu ia até o supermercado, me lembro de pegar um brócolis, e aí a moça do caixa falou, não leva esse não, que esse aí sua mãe não vai gostar desse não, ele tá muito amarelo. Mas eu vi uma menina falando... Isso não existe mais. Não existe mais. Eu vi uma menina falando nas redes, uma reflexão muito interessante, falando, pros meus amigos, me incomodem. Por favor, me incomodem. Porque a gente chega num momento da vida onde existe o WhatsApp, que aí você não precisa mais ligar para a pessoa para pedir alguma coisa. Existe enfim, vou falar vários aplicativos aqui. Existe o iFood, onde você precisa... que alguns podcasts patrocina o podcast aí, galera. Por favor, vou chamar vários agora, hein? Se você aí tá procurando algum podcast, vem. Se você antes ia até a padaria para comprar um pão, agora tem um iFood. Você trocava com a pessoa. Se você antes precisava ligar, chamar um táxi ou parar no meio da rua, hoje Google, tem um Uber. Apple, Tinder, vai falando todos. Mas sabe, assim, se antes você ia num date e conhecia numa festa, hoje tem o Tinder e o Bumble. Então os aplicativos estão, sim, para facilitar a nossa vida, mas também quebrando cada vez mais essas conexões, né, que a gente tem. Aí ela falava, me incomodem. Gente, tem que ligar, tem que estar ali e ver, tem que, nossa... A gente tá perdendo, a humanidade você repara nas pessoas perdendo. a dificuldade de olho no olho, de manter uma conversa olhando. As pessoas não fazem mais isso, é muito aflitivo. Repara, assim, até quando você vai comprar uma coisa numa padaria, fala com o garçom, a gente está desacostumando a olhar no olho, né? A se dirigir para a pessoa. Porque a gente já está com a tela na mão. E a tela está adoecendo a gente, né? Eu não tenho dúvidas de que um dos maiores problemas assim, que a gente vive hoje em dia é por conta das telas. Isso impacta diretamente a literatura, o cinema e o teatro, né? Pessoas que não conseguem mais ficar lendo um livro de 200 páginas, não conseguem mais assistir a um filme sem checar o celular 10 vezes. Tem gente que fica assistindo o filme enquanto tá jogando um joguinho no celular, porque você precisa desse estímulo o tempo todo. Sim. A gente perdeu a capacidade completa e total de lidar com o silêncio, né? De lidar com a pausa. O tédio. Com o tédio. Eu até escrevi... maravilhosa. Nesses dias, né? A coluna... Consumidoras. A coluna do Globo, né? Uma dose de tédio, por favor. Porque é isso, a gente senta num Uber... táxi, e já abre o celular. Né? A gente entra no elevador, a gente não consegue ficar 5 segundos sem checar. Isso tá... né, realmente prejudicando demais. E a gente fala muito sobre as novas gerações, as crianças. Tira as telas das escolas, né? Que realmente é algo fenomenal. Mas e os adultos? E nós, minha mãe, minha avó? Eu vi você falando da sua avó. Né? Cara, a minha avó, gente, com telefone... minha avó é uma propagação de fake news, assim, com fórmulas mágicas de medicina. Elas não diferenciam o que é a notícia com embasamento e o que é fake news. Não, né? e é isso. E a pessoa fica também naquela. Então a gente tá... o canguru. A inteligência foi artificial o canguru, agora pegou que todo vem. mundo. Não sei se vocês viram. Um canguru, um vídeo de um canguru. Eu nunca sei que eu não me atualizo, né? Não, que bom. Que trend que bom, é essa do canguru? Posso falar? Pode. Um vídeo de um canguru tentando embarcar num avião. E as pessoas embaixo, assim, ensandecidas. Mas Que eles não deixaram ele embarcar. E as pessoas bravas que não deixaram. E os outros falando que absurdo, assim, Inteligência dividindo artificial. opinião. Era um canguru fofíssimo, que ficava no meio de uma discussão, assim, ó. Mas a IA? Claro, Né? Total. A pessoa estava, teoricamente, tentando entrar com o canguru como fala, animal de... Estimação. Não, de acolhimento, não. Tá. Emotional support. Emotional support animal. Animal de apoio emocional. Apoio emocional, E é mentira. Mentira, Sabe mas uma a outra galera... coisa que é muito grave também, o que as redes estão proporcionando, são
as bolhas por conta dos algoritmos. Então, sim, e que você se acha certo. Exatamente, porque você acha que só existe isso. É muito, então, muito só tem complicado. pessoas que pensam igual a você. Então você fala assim, as pessoas estão todas pensando igual a mim. Você não consegue mais dialogar. Não, porque o algoritmo só te entrega pessoas que pensam parecido. Você não tem nem contato com a opinião diferente da sua. Você Às vezes faz é bom. ali a sua comunidade, é só bom, cara, aquilo que porque você segrega consome. isso. Não é, gente. Segrega não é. muito. Não, mas que tem coisa que eu não quero receber, Mas gente. você não tem quero que saber ler que isso aquilo. existe. Mas você tem que saber que isso está sendo discutido. Mas já porque você não sei. pode se alienar. Deu, já Mas, Já a, basta o almoço mas de a sua família avó no não Natal. sabe, você entendeu? A sua avó não tá sabendo que tem gente falando, tendo beijo gay na TV, que tem Sim. gay que é vítima de homofobia e tantos outros grupos minorizados. As pessoas não sabem, porque ficam só consumindo mais do mesmo. E dá uma sensação muito errada, né? Porque isso é culpa do algoritmo. É que te entrega só o que você quer ver, o que você gosta. Né? O que você não gosta, ele para. Ele para. E essa tendência, por exemplo, a gente vai ver ano que vem nas eleições, como essa bolha vai estar dividida, né? 2 universos polarizados que não se comunicam. Completamente. E o que a gente mais precisa nesse momento é a comunicação. E aí volta pro começo da sua pergunta. É o olho no olho, não tem mais isso. Nem a rede social mais permite essa comunicação. Não, e não consegue mais, as pessoas não conseguem mais conversar sem concordar. Tipo, conversar discordando, né? Parece que agora, se eu discordo de você, é uma briga, a gente tem que parar de se falar. Vamos conversar, vamos dialogar. Porque não sabe dialogar também de uma forma calma, né? Sem o ataque. Não. O dialogar, né? Discordar não é agressividade. Discordar vou ouvir o outro, vou dar a minha opinião e quem sabe você me convence. E se não convencer, tudo bem, eu deixei o meu ponto de uma forma, né, que, assim, respeitosa, para dizer o mínimo. Não, a rede social, ela permite o ataque, porque tem um anonimato por trás, né, não tá o cara a cara, e isso só tende as pessoas desaprenderem realmente a conversar e ouvir o outro. Você conhece a Loki Menon? Não. Segue, não? Não Só o DJ. conheço o DJ. Eu também. Falei, uau, pra onde ele vai? não, Gente, aonde ele vai colocar o Alok Onde aqui? que a Loki entra? Na história do canguru, pensei eu. Também, Eu tava num show do Alok. Do nada. A Alok é uma pessoa não binária que eu sigo no Instagram. Foi um momento que eu tava assim, tentando refazer o meu algoritmo, né? Tentando receber coisas diferentes, percebendo assim, a maioria de pessoas que eu sigo são pessoas cisgêneras, brancas, papapá. Deixa eu tentar entender como é que eu faço para o algoritmo me mandar conhecimento de outros lugares. E eu encontrei essa pessoa interessantíssima, chama Alok, se não me engano, Menon, M-E-N-O-N. Posso estar errado, mas é por aí. E humorista, comediante e uma pessoa não binária. E fala coisas lindas enquanto tá fazendo humor, assim, de uma inteligência que eu fico assim, babando. E uma vez a Loki falou sobre quando a sua dor conversa com a dor do outro. E eu sinto que muita gente que está defendendo um ponto de vista político até, não está defendendo, não é isso. Tem uma coisa antes que é a dor da pessoa por alguma coisa conversando com a tua dor. Faz sentido? A dor de não ter conseguido realizar um sonho, a dor de não ter conseguido alguma coisa, a frustração. Né? Tem uma geração hoje de 55, 60 anos que o mundo prometeu para elas 10, 15 anos atrás, que se você seguir um protocolo, você vai chegar nessa idade bem, tomando um vinho bom, fazendo cruzeiro com a tua família. E não aconteceu. Quem é o culpado? E agora é uma raiva, uma ânsia de falar, o culpado é esse, o culpado é aquele, não, o culpado é aquele. Sendo que é mais complexo do que achar um culpado. Aí eu de novo querendo falar de complexidade. É mais difícil. As coisas estão correlacionadas. Tem um Freakonomics, a gente já falou disso uma outra vez, né? Freakonomics é um livro que tem um subtítulo cafonérrimo, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Nossa. E fala, eu que sou uma pessoa burríssima para matemática, amei esse livro porque ele é sobre estatística. E ele fala sobre a diferença entre correlação e causa. Muita coisa está correlacionada. Muita coisa. Você pode correlacionar a quantidade de pessoas que foram no show da Katy Perry com o aumento de casos de câncer. Se você olhar que teve um crescimento daquilo na mesma época. Não quer dizer que aquilo é a causa daquilo, né? Então, não vou conseguir concluir, que agora eu já me li uma envergonhar. coisa, Mas tá eu li tudo uma bem. coisa já parecida Você perdeu? com isso. Agora Não. sim.
eu não consegui fechar, assim. Fechar. Mas não precisa fechar. Não A necessariamente. gente estava falando sobre as pessoas não conseguirem dialogar com, isso eu lembro. com pais. Eu sinto que não é só sobre o assunto Tem que elas estão muito falando. mais por trás. Tem uma, Vira um complexo. extravasar ali, né? tem um extravasado momento de um sonho não realizado. Tem uma peça chamada Power of Sale. Eu traduzi essa peça e comprei os direitos para O Poder do Vento. Quem fez nos Estados Unidos foi o Bryan Cranston, do Breaking Bad. Nossa, maravilhoso. E é exatamente isso a peça. É sobre um cara de 55, 60 anos, professor de história de uma universidade, que ele tem uma frustração enorme porque ele nunca escreveu um livro de sucesso. Mas esse tema é tão comum, esse tema na literatura também, né? A dificuldade, né? O ócio, não é o ócio criativo, é aquela barreira que você não consegue superar o primeiro livro de sucesso. Autores que fazem um livro de sucesso, o primeiro vai muito bem, depois não consegue, porque fica a expectativa, né, versus o que eu consigo entregar agora, de tentar bater a expectativa, que tá um pouco até o que você estava falando sobre a expectativa de chegar aos 60 anos e ter essa vida perfeita, mas na verdade eu só tenho esse agora que eu tô vivendo, né? Então eu fico nessa ânsia pelo depois. Isso tá muito presente na literatura, né? O homem que chega no final da vida e olha para trás e não é aquilo que ele gostaria de ver, assim. O diferencial desse é o que ele vai fazer dialogando com o momento político agora, entendeu? Ele vai entrar num... É que eu não quero entrar em uma coisa muito específica política, mas ele vai... As decisões que ele vai tomar a partir daí são completamente políticas, né? E, por exemplo, o cara inclusive se inspirou na Djamila, óbvio, porque o nome da personagem... O texto é recente, a Djamila fez um puta sucesso internacional e aí ele coloca uma colega dele, uma mulher preta, também professora, chamada Jamila, que vira uma best-seller. Então ele começa a achar culpado. É sobre um cara frustrado buscando culpados. Eu não quero também chamar de frustrado de uma forma pejorativa. Frustração faz parte da nossa vida. Faz, lógico, desde criança. Mas as crianças não sabem mais se frustrar. Não, também. Tá tendo essa epidemia de ter que agradar a todo momento. E os pais também não estão sabem sabendo lidar. deixar a frustração brotar. A Maria Prata, quando veio aqui, falou, né? Que ela ainda conseguiu... Os filhos dela ainda estão sem telefone e tal, sem telas, ela ainda consegue. E aí que em vários momentos eles viram e falam assim... Tô entediada. Ela, que bom. Que bom. Que bom. O que você vai fazer? Não sei. Pensa um pouquinho. Deixa a criatividade aparecer. Ou fica sem pensar também, sabe? Assim, é uma loucura, né, gente? Porque é isso. Você vê as crianças já com as telas, né? A gente não tinha isso. A gente ficava no sofá esperando o que ia passar. Se eu não tô gostando, o que tem. E aí eu vou fazer o que? Não sei também. Vai mexer na grama e caçar tatu-bola. Brincar na rua, meu. Esconde-esconde. Então, mas esse negócio não tem mais. Das escolas de proibirem o celular tem dado, né? Eu conversando com um primo meu bem mais novo. Isso é maravilhoso. Ele falou assim, as pessoas voltaram a se falar, assim, sabe? Assim, no isso recreio. É maravilhoso. Eu vi uma escola que fez uma roda de samba no recreio agora. Os alunos fizeram uma roda de samba. Juro, eu achei tão maravilhoso. Porque antes era isso, ficavam cada um no seu próprio universo. Então, a gente tinha que também ter um momento de proibir as nossas avós, nossas mães e nós mesmos entrar numa sala e ficar conversando. Eu acho que vai acontecer isso no futuro. Tipo quando a gente combina lá em casa, assim, hora da refeição, vamos sem celular. Porque é o momento que a gente senta na mesa e que a gente quer trocar para como é que foi seu dia, e aí. Então, é um momentinho ali. Mas já que a gente está falando de complexidades aqui, né? Nem só sensibilidade, a gente tem um quadro no nosso programa que é o Atualizando Software. E aí eu quero ouvir de vocês de qual time vocês são. Livro de papel, livro digital ou audiolivro? Eu ainda sou livro de papel. Eu não consegui me render ao Kindle. Eu tenho os dois, gente. Eu tenho também os dois. Porque tem muito livro e é muito leve o Kindle pra gente que viaja. É maravilhoso. Ontem eu tava viajando, né? Cheguei. Agora, aí eu postei uma foto, assim, a minha mala grande de despachar, a mala de rodinhas de bordo e a mochila. Eu falei, meu sonho é ser aquelas pessoas que viajam só com a mala de mão. Chique. Aí eu falei assim, um obstáculo. Meus livros e minha bolsinha de remédios.
Que também, Esse é o gente, seu obstáculo? eu sou o principal com os Você é meus hipocondríaco? livros. E, nossa, gente. É muito? Maravilhosamente hipocondríaco. Eu sou totalmente. Se quiser aqui, só na minha mochila daqui já deve ter uns 6. Tem um SOS aí pra gente? Tem, ó, Pega lá. O que vocês estão precisando? O que vocês estão sentindo? E eu diagnostico, tá? Se precisar. Eu sou um médico formado em 14 Maravilhoso. temporadas de Grey's Anatomy. Ah, eu não sou Grey's Anatomy, Não, eu ela sou é doutora formada em mãe. Brinqueda. Ela é Tá. Eu sou formada doutora em mãe, Brinqueda. tá. É. Maternidade. E aí as pessoas, assim, respondendo nos stories. Mas leva o Kindle. Eu falei assim, mas eu também levei o Kindle. Eu não só levei 4 livros, como eu também levei o Kindle. Deus é Então, mais. o físico é o principal, mas o Kindle vai junto. O Kindle tem uma coisa pra mim que ajudou muito, principalmente casada na cama, que é eu não preciso de uma luz pra ler, porque ele já emite aquela Mas aí eu luzinha. tenho uma solução pra você. Ah. Que é maravilhoso, gente. Isso faz um sucesso no meu Instagram que você não tem noção. Aquele luzinha. negocinho? Não, é uma luz que você põe aqui no pescoço. Ela fica assim, ó. Pedro. Ah, eu já É aqui, tentei. ó. É aqui, Eu ó. tentei. Aqui, ó. E ela fica uma aqui. cobra Ai, aqui, que você confortável. monta. Eu tentei. Gente, é maravilhoso. Eu tentei. Muda vidas. Isso. Impossível isso As ser pessoas assim, maravilhoso. obrigado, você salvou o meu relacionamento. Porque é O bom. relacionamento tava péssimo, porque salvo por isso. Eu já porque tentei Mas sabe qual é o essa problema cobra. pra mim do Kindle? É que eu entro na tela e aí eu me desconcentro só de estar na tela. Sabe qual é o problema pra mim? Eu tenho um pouco de memória meio espacial, assim, física. Então, quando eu tô lendo um livro, eu sei que aonde que eu li aquilo na parte do livro. Sim. No Kindle é uma coisa só. Não tem página, né? Então, eu me perco um pouco Tem. espacialmente. Não, mas não necessariamente a sua página é a minha página, porque depende você do tamanho cria a página. do... Que legal você falar tem, isso. tem. Então, eu tenho uma coisa espacial. Mas isso é a única coisa também que me confunde, porque a minha visão é espacial. E eu leio mais de um livro ao mesmo tempo que eu tenho essa mania, tipo, com que humor que eu tô hoje? Eu quero uma poesia ou eu vou lá embarcar? Aí eu um pouco escolho. Aí às vezes eu falo, nossa, mas será que eu já li esse pedaço É mesmo? isso. Porque no Porque não- espacial... tá uma coisa só, também. uma coisa... Eu tenho isso com texto de estudo pra É, cena. eu também. O meu é visual. É como se eu olhasse meu uma formato de sala, eu falo assim, memorizar. o estúdio aqui, tem um piano ali, tem um não sei o quê. É a mesma coisa com as palavras no... Você lembra daquela imagem. Interessante. Isso deve ser uma coisa comum, né? É. Porque É No uma Kindle das você formas perde de isso, né? memorizar, né? Pode ser por audição, pode ser o visual, ou pode ser na base de você ter que ter a outra pessoa mesmo de ficar falando, né? São... E assistir filme ou série? Vocês são do time que assistem pelo computador, celular ou TV? TV. Eu sou da TV também. Eu gosto de tela grande. Quanto Eu sou maior, da melhor. TV, mas assim, às vezes eu assisto no celular. assim. Viajando, a gente Exato. baixa, é uma delícia, uma delícia. maratonar no voo também. Eu também acho, assim, Eu só vai. consigo assistir no celular quando não é uma coisa tipo, atenção que eu vou falar. Ih, De muita qualidade, é uma coisa boba, sabe? Aham, que você não Tipo precisa, aquele tipo, guilty prestar pleasure. tanta atenção, aquela É. coisa E, assim. e não tem uma fotografia, porque eu acho pecado assistir uma coisa, tipo, linda no celular. Eu fico Por assim, exemplo, Júlia, dá um exemplo desse. Tô zoando, tô zoando. Comprometer. é tipo Modern Family. Eu amo Modern Family, é de muita O qualidade. Friends, assim, né? Que você Friends, assiste. entendeu? Mas são Que você coisas só que- larga lá e não fica... preciso pensar. Entendeu? Tem uma coisa também que eu vou falar, então, você que é uma barbaridade, né? É polêmica. Real Housewives of Beverly Hills. Amo! O que eu posso fazer? ela adora ver essas coisas. Mas tá ótimo, gente. Real Housewives of Beverly Hills. Cara, ele sem saber o que falar. Gente, a gente tem que se permitir ver o que a gente tá afim e sem medo do que o outro vai pensar, né? Hoje em dia, até tava vendo uma reportagem que tá tendo a febre da leitura como performance, de você ler pra mostrar Ai, pros meu outros. Tudo é corrida. Tudo. Então, isso me preocupa. Tem um lado muito bom, porque assim, a leitura é uma coisa tão marginalizada Igual de corrida. ninguém falar corrida. sobre livros, que se estiverem postando, ainda que não estejam lendo, só de estarem postando, alguma coisa já tá valendo. Então, pra mim, é um lado bom. Mas o problema é as pessoas começarem a ler pra mostrar que elas estão lendo aquilo. Então, ela vai lá na livraria, vou ler, então eu vou ler Crime e Castigo do Dostoiévski, 100 anos de solidão. Primeiro que ela vai tomar um susto quando ela começar aquilo e vai achar que ela não gosta de ler. E segundo que fica assim, qual é a função do livro pra você? É pra se provar alguma coisa pro outro ou pra você se divertir? Pô, a gente tem que se divertir. Chega, a gente tem tanta obrigação na vida. Sim. Mas é perigo, porque no colégio, por exemplo... Virou um trauma, né? No colégio vira um trauma, Lógico. porque a leitura vira obrigação. Mas não olha que deixa de ser legal, entretenimento. gente. A Olivia, minha de 15, teve esse mês, indicaram para elas lerem em 1984. Eu falei, Olivia, não Olivia tá tá certo adorando. isso. Eu Não, falei, não não deve tá. estar certo.
confere se é esse livro mesmo, porque o Olivia tá no 8º, antigo 9º ano. Não, tá no 9º ano, mãe, Olivia. Então, antigo 8º. Mas- Porque é um livro muito complexo. Você acha? Acho. É. Acho. Sabe qual é o problema? Aí, Fala. sabe como... Desculpa, Mas mas, às vezes sabe que é um como ela tá choque mesmo, lendo, né? gente? Não, mas- Incrível. E ela tá apaixonada. Fizeram Uma história em quadrinhos. uma história em quadrinho com uma arte linda, 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 que aí eles estudam e avaliam a arte também. Que E ela demais. tá lá, lendo, empolgadíssima. Maravilhoso. Porque adaptaram pra ela, né? Sim. O problema foi que eu li, muitas vezes, esses livros no original. Isso Cria uma traumatiza barreira. muito as pessoas. É. Por quê? E aí eu digo que um dos principais problemas hoje em dia é que a literatura não é mais vista, né? Eu até falei isso lá no Sem Censura, que viralizou esse vídeo. Não é vista mais como entretenimento. Porque você já vem desde a escola aprendendo que você lê para aprender alguma coisa, né? Você lê para aprender que sei lá, ou uma matéria específica ou para você responder uma prova. Então você não consegue nem curtir. Sim. Se sua filha estivesse lendo talvez o texto integral, ela achar aquilo um saco e ela só ia pensar o que eu preciso responder na prova para passar de ano. E é um problema. E aí a leitura por entretenimento não conversa com aquilo. Como é que eu vou gostar de ler algo que está tão complexo para mim? Então a gente tem que recuperar isso. Tem as pessoas mais velhas mesmo. O que são os mais vendidos hoje em dia? São livros que te vendem promessas. De autoajuda. Promessas para resolver problemas da sua vida. Porque ela acha que já que eu vou ler alguma coisa que vai solucionar um problema da minha vida. E são livros normalmente chatos, né? Que não vão resolver os problemas da sua vida. Senão a gente só ia ter milionários, líderes acordando 5 da manhã e com casamentos blindados andando aqui nas ruas. Não é essa a realidade. Com 2 pais. Então, o que eu digo, gente, é isso. É pra querer assistir Real House, sei lá qual que é, Housewives de Beverly Hills. Sabe, se isso te traz entretenimento, literatura, eu quero que você escolha o seu livro da mesma forma que você escolhe um filme ou uma série. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Porque tem ainda assim aura intelectual ou aura de utilidade que a gente tem que deixar pra trás, sabe? Aí você fala, filha, tudo bem, você tá tendo que ler esse daqui, mas isso é escola. Vamos escolher um livro pra você ler em casa, assim, só pra se divertir, sabe? São coisas diferentes. Porque na cabeça fica confuso. E aí afasta a pessoa da leitura. Exige muita coragem pegar um livro de ficção para ler, né? Que é diferente do livro de autoajuda, etc. Porque a partir do momento que você entra naquele universo, o seu cérebro começa a criar aquele universo em detalhes, né? Tanto que muita gente lê o livro, depois quando tem a adaptação do filme, fica super frustrada. Uma decepção. Porque você, claro, sempre vai ser. Porque a tua imaginação já criou aquele universo. Tem personagens do Harry Potter que eu achava que eram adultos e eram crianças na história. Coisa assim, né? Nesse nível. E a criatividade hoje em dia é vista como perda de tempo pelas pessoas, né? Porque o que ela vai trazer para o meu trabalho? O que ela vai trazer para os meus relacionamentos? Então a ficção é ficar vista como perda de tempo hoje em dia, entendeu? Isso é muito perigoso. E é a realidade que a gente tem de um mercado editorial. O que vende em termos de um livro de Companhia das Letras, né? Uma super editora. Quantos livros você acha que vende de uma literatura nacional contemporânea? Fala um número aí. Faço ideia. Pensa, a gente tem 220 milhões de habitantes. Vou jogar 100 mil livros, sei lá, porque eu sei que tem um amigo que vendeu isso agora fazendo muito sucesso. 3 mil livros, você entendeu? Só? Uma primeira tiragem é isso de um livro. De uma pessoa que está começando. Não, tá publicando por uma super editora. Super editora. Super editora. Não é uma pessoa famosa, mas tá com super editora. Você entendeu? É surreal, gente. As pessoas, por isso que eu falo, o problema é muito fundo, né? A gente realmente mudar. Tem a parte de política pública que é essencial, de formação de leitores mesmo, assim. O que as pessoas não conseguem ler, para começo de conversa. Não consegue se concentrar. Ler um livro de 200 páginas. Eu até estava conversando com uma pessoa que tem um projeto muito incrível de clube de livro com professores. Ela une professores e debate livros. Ela estava falando que ela não consegue usar livros, eles chamam livros de capítulos, que são romances, como se fossem romances. Porque eles não conseguem ler. Tem que ser livros com figuras ou contos muito curtos. Estou falando de professores. Olha. Mas aqui é o começo, não é? Como Quer dizer assim, eu me sinto alfabetizado por Turma da Mônica. Não, mas sabe, eu tô falando dos de professores. comecei- Mas ele Mas tá falando Mas eu tô de falando que os professores não sabem ler um não livro. conseguirem. Os professores, Eles entendeu? têm que ser... pior. Os professores. Entendi, Entendeu? Então, tem essa parte de política pública que é muito importante. Formação de leitores, realmente. Escolas, mostrar que leitura é prazer, entretenimento e como ler. E talvez o que a gente pode fazer também um pouco é esse outro lado, né? De como trazer para quem já tem essa capacidade de ler,
trazer um pouco de, vamos pegar isso, vamos se desligar um pouco e vamos curtir e aproveitar. Porque isso pode transformar a sua vida como transformou a minha, sabe? Gente, o buraco é... Agora foi bonito, você terminou bonito falando como transformou a minha. Mas Mas, ó, tem até... E entra uma música bonita. Ler transforma, gente. Ler transforma. Eu só tô aqui, só sou quem eu sou e só consegui me assumir, viver minha vida por inteiro por conta dos livros. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Mas eu acho que tem voltado um movimento bem... A Bienal desse ano foi muito interessante. A minha sobrinha, que está com 12, 13 anos... Ela lê muito, assim, muitos desses livros de ficção e tal. Não, os jovens são maravilhosos, né? Eu acho As redes sociais estão trazendo isso, mas ainda... BookTok. Com certeza, a comunidade do BookTok tem feito um trabalho maravilhoso disso, porque vira trend. Então, que bom que o livro vire trend, sabe? Ganhou esse tanta status, né? trend. Lógico. Vamos botar livro como trend mesmo, tá maravilhoso. Então é de se comemorar mesmo, quando a gente sabe o Rafa Monks, né? Maravilhoso. Ele vendeu, acho que até mais de 100 mil livros lá com o Jantar Secreto. Já vendeu. Então agora eu tô entendendo que isso é uma coisa... Mas são exceções, né? Muito exceção mesmo, é uma coisa que se comemorar mesmo, né? Muita exceção. Só pra você ter uma ideia, quando a gente fala assim, né? O Torto Arado, que virou um fenômeno. Fazia décadas que a gente não tinha uma literatura nacional com tantos vendidos. Décadas. Ele está chegando em 1 milhão agora só, sabe? Depois de vários anos. Então é isso. Um país com 220 milhões de habitantes. Você acha que todo mundo já leu esse livro? Não, mas aí só o livro físico. Isso é só de livro também de Kindle. Tudo. Audiobook. Vai indo, sabe? A Carla Madeira, que também é uma sensação. Todos os livros dela não chegaram ainda em 1 milhão. Entendeu? Socorro Racioli, né? Maravilhosa. Amo Socorro. Ela ainda vai vir aqui, a gente tá tentando ela. Com certeza, ela vem com o maior prazer. A gente tá tentando, maravilhosa. E ela é muito querida. E aí, você vê, realmente, quando a gente fala, são bolhas, né? E a gente tem que... Para mim, a premissa do meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, né? E talvez as pessoas falam, como é que você consegue ter, quase 1 milhão de seguidores numa rede social falando de livros quando ninguém lê? Porque eu quero chegar em pessoas que realmente não estão lendo, né? Porque se eu ficasse só conversando com quem já está lendo, eu ia estar falando com um número muito reduzido de pessoas. E aí, qual a minha maior premissa? É tentar trazer as pessoas para os livros e mostrar, ó, você não lê nada? Não tem problema nenhum. Se você quer ler o livro da adaptação do Real Housewives of Beverly Hills, não tem problema algum. Vem junto comigo que eu vou te mostrar que esse livro seu que você está lendo é ótimo para você. Mas tem um outro aqui que você vai gostar, de um autor que você nunca ouviu falar, talvez. Gabriel Garcia Marques. Começa por esse pequenininho, esse autor colombiano, maravilhoso, escreve... Então, aproximar a pessoa, porque as pessoas não têm intimidade com os livros. Elas não sabem nem por onde começar. E se ela chega no meu Instagram e eu tô falando assim, não, porque Dostoiévski, né? Vocês sabem quem é Dostoiévski. Aí você não vai ter ninguém. Já pensar aí isso? Se afastou mesmo. Eu afasto. E a gente vive num momento que tudo tende a afastar as pessoas do livro. Uma coisa elitista, cafona. E não ajuda existe em nada. muito no mundo editorial pessoas que querem manter essa questão da mentalidade elitista, né? Mas no cinema tem muito isso também. Vende muito, não é bom. Fez sucesso e tá torturado, recebeu críticas. Carla Madeira, muitas críticas. Sim. Porque vira comercial, não é mais literatura. E eu falo muito sobre isso. É uma pena, né? Porque eu acredito muito que literatura é arte, também é uma forma de arte. Com certeza. E as pessoas têm medo de tratar a arte como economia, como comercial. Gente, as editoras têm que pagar a conta, né? A gente, sabe? A gente tem que pagar a conta. Que bom que a gente pode viver da nossa arte, cara. Isso é uma raridade. Então, ao invés de a gente falar sobre economia criativa e falar sobre vender, até arte plástica, então, né? Que parece quando fala, não, aí deixa de ser arte. Porque aí você está vendendo, você cedeu para o... Caramba. Os boletos estão chegando, gente. Chama como você quiser. Chama de caneca, não tem problema, mas compra. Não tô nem aí se você acha que é arte ou não, né? Meio por aí. Tem essa definição do que é arte e do que é design, né? Que se ensina na faculdade, né? Que se tem função é design, se não tem função é arte. Exato. Pelo amor de Deus. Mas eu adoro também. Não. O importante é que compre. Compra falando, olha, eu comprei essa obra de design maravilhosa, eu comprei essa obra de arte, tá tranquilo. Não, mas consuma isso, né? Aí começou assim, então você quer fazer uma coisa experimental, que não vai pro comercial. Não. Por que vocês precisam colocar as coisas em caixinhas, sabe? As pessoas adoram. Por quê? Teve uma polêmica bem recente,
que uma professora, se não me engano, da USP, a Aurora, uma professora super conceituada de literatura e tal, deu uma entrevista e ela fala que Annie Ernaux, Torto Arado, isso aqui não são literatura. E aí as pessoas, como assim não é literatura? E talvez para ela, que estude, que preze muito mais pela forma do que pelo conteúdo, ela diz isso, né? Eles escrevem o conteúdo e a forma literária, o estilo fica para trás. Talvez para ela não seja. E nesse âmbito acadêmico, que é super importante também, o âmbito acadêmico que tem que existir. Mas para os leitores, lógico que é literatura, né? Você ouviu um negócio desse, você não sente assim, parece que eu sou burro, as coisas que eu tô lendo? É muito prepotente da parte de alguém querer ditar o que é ou não é, então a gente tem que separar, Quem ela talvez pensa mesmo, que é? assim. Vem aqui no programa, vem falar aqui, você tem coragem. Vai fala na cara do Pedro, fala na cara dele. Ela tem os conhecimentos dela pra falar, tá tudo certo. Mas eu acho que pra quem tá do lado de cá, consumindo o livro como um leitor comum, lógico que é literatura, né? Chame como quiser também. Você tem alguns diplomas aí? E aí? Os boletos chegam na casa do artista, ela né? deve ter muitos boletos. Mas, bom, como a gente tá aqui com dois entusiastas das artes, no geral, do entretenimento, eu vou fazer perguntas sobre personagens de ficção pra vocês. Tá. E aí, enfim, ficção vale livro, filme, série, vale tudo. Qual personagem é o mais apaixonante? Aquele que, se fosse real, vocês marcariam um date? Eu gosto... Acho que uma coisa meio... O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é um dos principais... Não primeiros, mas um clássico da literatura LGBTQIA+. E o Giovanni é um personagem sedutor, assim. Então acho que eu faria um date com ele, assim. Sem saber muito pra onde isso ia, sabe? Assim. Sim, mas pelo menos ver, assim. Só pra ver o que acontece, sabe? Harry Potter. E tem esse sex appeal, assim, pra você? Sabe? Pegar a varinha do Harry Potter. Agora tudo, né? Pô, Pedro. Agora na peça ele já é maduro, já é pai, já tem outro rolê. Um daddy outro olhar. issues. Ele tem... Sem daddy issues, não, é só o cara mais maduro. Qual é, Pedro? Se liga. Eu escolheria o Jack de This Is Us. É pra gente escolher também? Não sei, mas eu quis falar. Bom. Eu quis falar o Jack de This Is Us. Nossa, é que ele é perfeito, Ele né? é perfeito, ele não existe. Ele não não existe. existe. Não existe Não um homem existe. hétero Não assim. existe, não. E que personagem que é pra odiar, mas vocês amam? Pra odiar que eu amo... Nossa, eu vou falar uma coisa... Vai ser meio boring, tá? Mas Frankenstein, não sei quem já leu... Tira tudo da sua cabeça que a gente sabe sobre o monstro e tal. Me ensinou muito que, na verdade, aquela criatura, que nem é o Frankenstein, que é criada pelo Dr. Frankenstein, é uma criatura, no fim, tão pura, que é vista como um monstro, mas no final não é um monstro, talvez, né? Ele nasceu num mundo que tratou ele tão mal. Sim. Então isso me fez ter uma sensação muito de, realmente, né, de compaixão por aquele... Então eu acabei um pouco gostando dele. No momento que eu também estava muito tentando entender quais eram os meus monstros internos, assim, sabe? Então, e é um livro maravilhoso, indico demais. Eu quero as minhas joias. As joias da titia. Quero as joias da titia. Eu vim aqui por causa das joias. A gente podia As fazer joias. uma dublagem, hein? As joias da É titia. a personagem dela. Cristina em Alma Gêmea. Era pra você odiar, mas você ama. É verdade. As joias, ela conseguiu as joias. Ela chegou Segui lá. parte. É verdade. Você podia ter vindo de joia também, várias. Mas é uma vilã. E aquele E personagem... você? Agora eu queria que você respondesse também, já que você respondeu primeiro. Ai, meu Deus, eu não pensei. Um que é pra odiar, mas que eu amo. Caramba, eu não pensei. Tudo bem, vai. E quando faz essa pergunta, né? Desculpa, não sei. Começa a suar frio. Eu não sei. Tá, o Jay Pritchett, de Modern Family. Não assisti Modern Family. De repente era pra odiar ele, mas você gosta de todo mundo, né, lá? Não tem o que fazer. E qual personagem é odioso e não dá pra salvar de nada mesmo? É aquele ali que já não tem mais causa, realmente o diabo na terra. Acho que o Iago. Iago? O Iago do Shakespeare. De Shakespeare? Porque ele não tem... Ele é mau só.
Não sei, ele é mal. Nossa, a motivação é maldade pela maldade. Cultes. Eu pegaria... Não, então peraí, deixa eu pegar uma novela ou Carminha. uma série. Que é uma coisa mais... Odiosa por odiosa. Eu tô vendo Shameless, a série. Não sei qual que é essa. É do pai alcoólatra da família, super disfuncional e tal. Só que o pai é muito filho da... Sério, ele é muito... Sério, ele é ruim. Ele é ruim. E aí... Gente, eu assisti a um filme... Não sei se já assistiram, maravilhoso. A Menina Silenciosa. Filme irlandês. Assistam. Não. Assisti, até postei esses dias. As pessoas estão me agradecendo. Tá no cinema ou Não, streaming? não streaming. É uma menina... Eu não lembro se é um MUBI, mas acho que é. A Menina Silenciosa? A Menina Silenciosa fala sobre afeto, sobre uma criança que nasce num ambiente totalmente caótico. E o pai é detestável, assim. Pensa que você vai querer, nossa, jogar ele, sim, longe de você. Mas é muito maravilhoso esse filme. E também o Bentinho, do Dom Casmurro. É difícil. Ele é chato, né? Ele é aquele chatérrimo. aquele ciúme. Tá difícil defender ele. É difícil defender, Vou ficar contigo, vou de Bentinho também, então, pra ficar mais próximo da gente. Bom. E o personagem inspirador? Harry Potter? Todos é Harry Potter, né? O fanático. Coringa, né? Ele vai Coringa, em todos. Personagem inspirador. O que eu tô fazendo agora? Vou no monólogo. Fabrício é um arquiteto, pai de uma menina de 18 anos. Foi casado, o casamento deu ruim, separou. Essa menina foi morar com 10 anos fora do Brasil. E agora, com 18, ela decidiu que vai voltar para morar com ele. Ela passou em letras, o sonho dela é ser editora de livros e ter uma livraria e não sei o que, nananã. Sonha, ama a literatura brasileira, quer voltar para estudar aqui. E ele tá em pânico, porque ele não faz a menor ideia como é ser pai. Ele não sabe. Primeiro que ele ficou 8 anos sem ver a filha, tentando só se comunicar com ela pela internet. Acha que conhece a filha porque vê todos os stories dela. Mas não conhece e ela tá para chegar e ele tá em pânico, porque não tem uma referência muito presente para ensinar para ele também, aquela coisa de alguém ensina você e ajuda a criar e tudo mais. Então ele tá em pânico, ele não sabe como fazer. É o que tá me inspirando nesse momento dentro daquela nossa conversa de complexidade, assim. Sim. E eu tô chegando aos 40 anos e, por incrível que pareça, eu poderia ser pai de uma menina de 18, poderia real. Sim. Muito Pra doido, mim, não sei se já leu O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Qual? O Filho de Mil Homens. Uma das coisas mais sim. lindas que existem no mundo. E o Crisóstomo, que é o protagonista, ele tem uma coisa muito que ele quer ser pai. O sonho da vida dele é ser pai. Mas o livro... É a história do sobrinho dele, que ele fala que a gente pede desculpa. E aí ele... E até vai ser agora, foi adaptado, vai lançar com o Santoro, né? E ele cria uma família, mas uma família que foge da estrutura tradicional que a gente acostuma. É uma família com base no amor. Isso é muito lindo, assim, a forma como o Walter Ugumãe constrói esse amor, assim, o amor realmente como centro. Então, esse Crisóstomo, pra mim, é muito inspirador. E a Macabea da Hora da Estrela também, aquela pureza dela, né? É uma coisa que me inspira muito, assim. Falta um pouco, acho que, ver mais nas pessoas essa pureza. Mas Harry Potter também. Eu acho que assim, a ingenuidade, a pureza do Harry Potter, sabe? É uma coisa que corajoso. Ele é corajoso, ele é... ele é inspirador. Ô, gente, já que a gente está se encaminhando aqui para o nosso fim desse papo delicioso, posso pedir para vocês falarem aí dos livros de vocês? Lógico, É comece. você. Não, começa você. Tá. Bom, o meu livro se chama 30 Segundos Sem Pensar no Medo, Memórias de um Leitor. Publiquei há 2 anos pela editora Intrínseca. E eu falo muito do que a gente falou aqui, sobre como os livros, eles fizeram parte da minha vida em muitos momentos. Eles me ajudaram a me aceitar, assim, nesse processo de, desde criança, entender que eu era diferente e como, aos poucos, e por conta dos livros, eu passei a entender que as diferenças eram algo a serem celebradas e não escondidas, né? Que quem estava errado não era eu por ser diferente, mas o outro que pensava que eu tinha que ser igual. E aí tem aqui eu vou falando livros que marcaram na minha vida, tem mais de 70 livros aqui, também muitos dos que a gente conversou, porque a ideia é que a pessoa termine esse livro com vontade de se aventurar em muitas outras histórias. Muito legal.
O meu é o Yankee Diário de Guerra. É uma história em quadrinho. É baseada num espetáculo que eu fazia como ator. E veio a pandemia, a gente não conseguia estar no palco. Então, eu estava começando a me escolarizar nesse momento assim de diversidade dentro das equipes, né? Tava começando a buscar isso. E aí eu saí buscando ilustradores diferentes, de diferentes subjetividades para poder me ajudar nisso. Então, cada capítulo eu selecionei com base no que acontece na história, alguém que desenha aquela energia, aquele momento da vida do personagem. Então, tem desde um traço mais realista até um traço mais ingênuo, mais naïve, para poder mostrar alguma fase diferente da vida dele. E fiz totalmente independente, o livro está à venda. Agora eu entreguei para o pessoal da Flive, para eles poderem fazer a distribuição para mim. Está também à venda na Amazon. E o que mais? E é isso, é a história de um soldado, durante a Segunda Guerra Mundial, que se apaixona por um outro soldado. E toda a aventura, muita aventura, muita emoção, muito beijo na boca também. Eu adorei a ideia. E é para vocês, de presente. É maravilhoso. Eu adorei a de ideia de ter transformado em livro, né, no meio da pandemia. Achei ótimo. E teve montagens fora do Brasil antes de vir para cá. Teve uma em Londres, uma nos Estados Unidos e uma em Brisbane, na Austrália. E aí eu fui buscar também fotos das outras montagens para poder, sei lá, vai que um dia eles vêm, né? Eles vão se sentir também um pouco representados com algumas cenas que eles montaram no palco. Mas a base é o trabalho do Menelik de Carvalho, que é maravilhoso, que foi nosso diretor aqui na montagem do Rio. Legal. Muito interessante. Muito bom. Adorei. Vamos deixar aqui no final para que todo mundo tenha acesso às dicas também. Vamos ver se a gente bota uma listinha assim, se não der trabalho, de alguns livros e filmes inspiradores, né? Pra galera. Eu queria finalizar pedindo a indicação do livro que mais inspirou o Pedro, ou 2, e filme ou peça que seja marcante assim para vocês. Eu fiz esse ano, até fez muito sucesso no meu Instagram, porque eu falei, gente, vocês me perguntam qual é o meu livro favorito, eu não sei. Então eu vou fazer 30. Eu fiz por 30 dias, eu postava um livro que marcou a minha vida. Então foram 30. Assim, então a gente vai roubar de lá. Mas tem muita coisa, gente, maravilhosa, assim. E agora eu tenho um clube do livro, que é o Bookster pelo Mundo, que a gente lê um livro de um país diferente por mês. Isso tem me feito descobrir tanta coisa diferente, assim. Os livros favoritos para mim desse ano tem sido, assim, né, uma autora dinamarquesa maravilhosa. Acabei de ler uma autora do Camarões. Sim. Porque a gente acaba também lendo muito das mesmas histórias, vindas dos mesmos lugares. Pro ano que vem, o clube, inclusive, as inscrições estão abertas, a gente vai trazer 9 livros inéditos de países assim, que nunca quase tem publicações aqui. Então, acho muito importante também a gente diversificar, né? O que a gente está lendo, prestar atenção em quem a gente está lendo, né? Porque se deixar só no automático, a gente vai acabar lendo sempre as mesmas coisas. Mas tirando esses livros que eu coloquei como preferidos na vida, acho legal deixar umas dicas de livros para quem está começando assim, a ler, super. Né? Que eu acho que isso acaba ajudando. A Socorro Racioli, que a gente mencionou, os livros dela são super tranquilos, gostosos de ler, que é A Cabeça do Santo e Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer, ela vem. Aline Bey é uma autora também brasileira que eu gosto muito, com O Peso do Pássaro Morto, A Pequena Coreografia do Adeus, e o último que eu esqueci o nome. Tem Marcela Dantes, que é uma autora brasileira que eu gosto muito, com Nem Sinal de Asas, maravilhoso. A própria Carla Madeira, né? Com Tudo é Rio, Natureza da Mordida. Conceição Varisto, Com Olhos d'Água, maravilhoso. São livros, né, que você nunca leu nada, você consegue pegar e ler tranquilamente. E você vê que eu só falei autoras, mulheres brasileiras. A gente tem que valorizar muito a nossa literatura nacional também, que a gente está produzindo cada vez mais obras incríveis, e não precisa ficar só olhando lá para fora, sabe? Também. Delícia. Falar de Manas primeiro, né? Que está fazendo um baita sucesso e que tem uma longa carreira aí mundo afora. Mas tem um filme que está me batendo muito aqui agora para falar, que acho que é porque é um dos meus maiores medos, essa questão da memória.
Eu também tenho pavor. Eu tenho pesadelo disso. Sério? Que eu esqueço tudo. Que eu bebi no dia seguinte, eu esqueci tudo. Mas você lembra o nome dos personagens aqui, os pois títulos? Com uma... Eu leio nome não, mas título eu lembro. Você Nossa. lembra tudo que você leu? Eu já esqueci. Mas isso talvez seja um ponto a ser... Eu teria mais medo, se eu fosse mais inteligente, eu teria mais medo ainda. Eu também. Eu também. Porque tem se eu esquecer, ninguém vai perder nada. Mas é que é o nosso trabalho também, né, Hugo? Esse é o desespero. E aí, o Pra Sempre Alice é um livro... Também. Eu chorei nos primeiros minutos, parei de ver, Que tá? isso? Não, ele começou um livro, aí uma amiga minha leu e falava assim, eu preciso montar essa peça, essa peça é maravilhosa, eu nunca chorei tanto lendo um livro, essa peça vai virar filme, vai virar peça. Dito e feito, 2 anos depois, filmou em Hollywood, e o que acontece ali é uma coisa deslumbrante, porque ela é inteligente demais, ela é muito inteligente, ela é tipo a mais inteligente, né, da aula e pesquisadora e tudo mais. Então você vê a decadência do cérebro dela, né, aquela coisa de fazer xixi na calça e tudo mais. Isso tudo mexeu muito comigo, assim. Me pega muito. Eu tenho pavor disso, pavor e... Agora setembro é o mês Lilás. É setembro lilás, que é o mês de conscientização do Alzheimer. Olha só. Inclusive recebi ontem, eu sei porque eu recebi ontem recebidos falando disso, da Post-it. E aí inclusive, esse story tá aberto, assim, me indiquem livros que tratem sobre Alzheimer. E eu recebi várias indicações aqui. Então tem muita também coisa, depois eu vou postar no meu stories. Porque tem muita obra abordando um tema que as pessoas é cada vez mais, né, necessário de se falar, porque tem gente lidando com isso em casa e não sabe muito, A né? gente está conseguindo diagnosticar, porque antigamente era uma demência. Exatamente. Era demência. Não, hoje é uma Entrava no mesmo realidade. saco. E agora a gente está conseguindo diagnosticar. Isso, né? Então, a gente precisa falar sobre esse tema, né? E a história, assim, me toca muito, para além do tema, da doença, etc, né? Essa coisa, tem uma cena da filha... Ai, não, A filha... A filha é atriz, e aí ela vai assistir a filha no teatro e ela parabeniza a filha no final, dizendo que ela é uma excelente atriz, como se ela estivesse vendo a filha pela primeira vez. É de pegar uma faca e enfiar, assim. Porque, né, pra gente que tem essa experiência da expectativa dos nossos queridos quando eles vão assistir a gente no teatro, se eles vão gostar ou não, aquela cena, assim, pra mim é uma faca no coração. Então vamos deixar essas dicasinhas aí no final. E Harry Potter, é claro. E Harry Potter. Falando em complexidade, a gente, claro... Peraí, você que tá maravilhosa, meio inspirada no Ney. Gente, eu não contei a história do Ney pra vocês. Você tá de Ney, e o filme tá incrível. Nossa, a biografia do Ney maravilhoso. O Jesuíta tá maravilhoso, o Bruno tá maravilhoso, a direção é maravilhosa. Pra mim é um dos melhores filmes brasileiros, sabia? Muito perfeito. Muito bom. Maravilhoso. Eu também fiquei impactado. Como é simbólico. Querendo saber tudo da vida dele que eu não sabia. Eu também tanto. fiquei viciada. É Eu fui na exposição simbólico dele tudo. no Não, mês. Muito bom. O filme é incrível, o roteiro. Só pra terminar, que tinha uma perguntinha que era assim, o personagem soco no estômago, assim, né? E aí eu lembrei muito de você na hora, porque eu ia escolher A Baleia, do Vidas Secas. Você já leu a Vidas Secas? Então, na época de colégio. Releia. E você vai ler o capítulo da Baleia da Cachorrinha, que é uma das coisas mais puras, no meio daquela situação de tanta, né, pobreza, de tanta desgraça. Tem aquela cachorra. Gente, ai, que lindeza. é uma Nossa, coisa assim, foi na época da faculdade, na é uma verdade. coisa que me dá um nó, você vai amar. E a baleia É a humanização da peça barra filme também, né? A baleia que é um soco no estômago também. Nossa, esse filme eu chorei. Esse mexeu muito comigo. Eu chorei, gente. Aquele final, assim. Eu adoro chorar. Eu também. Dramático também, sensível. Eu também, eu É choro. bom, né? Pegar filme pra chorar, né? Tem filme que é pra chorar. Pra chorar. Aí Eu quero chorar. Vamos pegar chorar. esse filme. Gente, uma das coisas que eu mais chorei na minha vida, se vocês nunca assistiram, é O Milagre da Cela 7. Nossa, sim. Não é Isso Mas para. Como é que era o nome da menina? Ai, meu Deus, Nossa. gritando o nome eu da adoro menininha. esses momentos. Às vezes eu tô triste e falo assim, agora eu vou chorar. Aquele Uma Prova de Amor também, com a Nicole Kidman, Também. da filha, do Você sabe transplante. qual é esse? Como perder um homem em 10 dias. Nossa. Não? Essa é a realidade. Harry Potter. Eu chorei Uma tanto Vida com Pequena. Relíquias da Você Morte. já leu Uma Vida Pequena? Não. Aquele livro grossão que tem um Não. cara assim, sofrendo na capa. Gente, essa é uma das Uma coisas Vida mais Pequena. traumáticas. Um lugar chamado do Notting Hill. mundo. Ai, gente, vamos Nossa. botar uma lista Não, aqui Uma no Vida Pequena é final. uma das coisas mais dramáticas. Depois você põe no TikTok, as pessoas põem assim, a Little Life Reactions. As pessoas...
chorando, assim. É traumatizante. Ai, deixa eu pôr um último. A Invejosa. Uma série argentina na Netflix. Ah, é? Fantástica. Que pegou tudo de bom, assim, daquelas comédias românticas da Sandra Bullock, que a gente amava dos anos 90, 2000. E a atriz é maravilhosa. E é isso, é uma mulher... A ideia é essa, é uma mulher que não consegue não sentir inveja de outras pessoas dentro da história. Só que, obviamente, vai tendo um caminho interessantíssimo. Maravilhoso, porque todo mundo sente inveja, mas ninguém assume. E ela também não assume. Perfeita nas redes, né? A gente fica desesperado. É muito engraçada, muito engraçada. Tá na terceira temporada. Eu vou fechar esse episódio de hoje pela primeira vez hablando muito. Eu vou contar a história rápido de Ney. Conta do Ney. Porque eu ainda sonho em ter Ney aqui. Também, nesse sofá com a gente, que tipo... Nossa, muita realização. Porque Hugo foi ontem no show de Ney. Ele é perfeito, eu sou apaixonado por ele. E a gente tava falando aqui. Quando eu tinha 7, 8 anos, fui a um show com a minha mãe, numa tenda de circo maravilhosa, onde tudo acontecia. E eu, louca, eu vendo aquilo, eu falei, gente, mãe, o que ele é? O que ele faz? E uma mãe, Ney, minha filha, Ney é mais do que um cantor. Ney é um artista completo. Falei, gente, eu quero isso para minha vida. Comecei minha peregrinação, fui eu fazer balé, canto, jazz, sapateado, inglês, para se cantar, teatro, e fui seguindo a minha trajetória, mas inspirada demais por aquela figura, por Ney, por tudo que ele representa ainda pra gente até hoje. Ok, tempo passou, vida, fui lá minha carreira de atriz, até que um momento fui me desafiar para fazer uma vilã, As Joias. A Cristina? Cristina, tô eu fazendo Cristina, que foi um turning point na minha vida, assim, das pessoas me olharem de outra forma. Aí eu tava numa cena com o Jorginho me dirigindo. Aí, Jorginho, que sucesso, né, Flávia? Que tá novela, que maravilha e tal. Em que momento que você pensou em ser atriz, Flávia? Quando é que foi isso? E foi meu primeiro trabalho com o Jorge. Aí eu falei, Jorge, eu tinha 7, 8 anos. Olha, eu tava assistindo um show do Ney numa tenda, que foi o que me inspirou para querer ser atriz. Corta para Jorginho, cheio de lágrimas, falando para mim, Flávia, eu dirigi aquele show do Ney. Loucura! Olha que louco. Parece coisa de ficção, né? Não é? E o Jorginho e o Valcir foram profissionais que coincidência louca. Mas a realidade supera a ficção, gente. Mudaram a minha carreira. Não, eu tô chocado. Eu cheguei assim, hoje aqui, a primeira coisa que eu falei pra ela, acho que antes de oi, eu falei, meu Deus, você tá toda Ney hoje, tá uma coisa da roupa. Gente, aí você falar isso é tipo... E foi muito louco, eu saí no carnaval ano passado pela primeira vez, e aí era Maria Bonita, a representação, e aí eu desmontei a fantasia inteira e fiz uma outra coisa. Não, vamos trazer o couro, vamos trazer uma coisa de bode. E depois, quando eu me vi no filme, falei, gente, tinha tanto do meu subconsciente nessa fantasia. Tem um chifre aqui atrás. É o Ney no filme, que de alguma forma estava guardada aqui em mim. E eu fiz essa catarse no carnaval. Catarse, né? Catarse. Muito louco, né? Muito louco, muito louco. Ney! Ney, você ainda estará aqui com a gente. Nossa, a gente tem que estar de camarote lá vendo. No dia que ele vier aqui, a gente só quer estar ali sentadinho. Ainda estará. Pois é, vamos fechar. Aquele filme me impactou de uma forma. Vamos, com todos. Me dê, por favor, seu livro também pra gente fechar nosso programa aqui de hoje. Muito chique. Muito, gente. Olha... Vamos deixar uma lista aí pra galera de um ano para tudo na vida, para vocês consumirem aí de arte, de livro para quem quer iniciar. Tão bom a gente já ter uma diretriz e é tão bom a gente se abastecer dessas inspirações e mudanças para nossa vida, que sem a gente perceber é isso que elas proporcionam na nossa vida. Então, muito obrigada, vocês dois. Obrigado que tiveram você. Eu que agradeço, maravilhoso estar aqui. Bate-papo, delícia, gente. Delícia. Passou muito rápido. Voa. Teria muito mais coisa pra falar. Eu também. Esse é o problema. A gente quer lembrar que a gente tá no Spotify, no Amazon Music e no YouTube.
É isso. Sigam nosso canal, se inscrevam e ativem o sininho. É muito importante avaliar a gente no Spotify também, com 5 estrelas, se for menos, não avalia. E... Acho que é guarda pra você. Guarda pra você a sua opinião. Leva pra terapia. Leva pra terapia, exatamente, resolve lá. Exatamente. E estamos no Instagram, @Pé no Sofá Pod. É isso. Então, A gente vai colocar o link pra comprarem. Todas as dicas e link, muita coisa nesse programa, nesse EP de hoje. Obrigada, viu? Esperamos vocês no nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Rafael Almeida, Bibiana Valente e a Paula Salles. A captação é do Vitor Reis. E a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. E as nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.